Oi, pessoal do sétimo ano. Na nossa videoaula de hoje a gente vai corrigir a atividade que eu passei semana passada, tá? A gente viu um capítulo inteiro, já que foi sobre os índios, e hoje a gente vai fazer a correção da página 109 e 110, que foi para casa, tá? Na primeira questão a gente tem um textozinho aí, né? Um textozinho pequeno, que de Oswald de Andrade, né, que diz: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vistou o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português, né? Agora vamos ver lá o que é que o esse textozinho está dizendo. Assinar a opção correta. Vamos começar aqui do item D, de baixo para cima, um item decrescente. Aos poucos, os indígenas brasileiros foram impondo seus valores culturais aos portugueses, que aqui chegaram, claro que não. Que eu expliquei até na aula que os portugueses trouxeram a cultura deles de fora e os indígenas ficaram um pouco aculturados. Tá? Vamos ver lá. O item C. O português aos poucos foi impondo seus valores culturais, econômicos e sociais aos nativos. Isso no primeiro contato? Não, porque o texto está falando do primeiro contato. A relação entre o indígena e o português foi marcada pela cordialidade ao longo da história do Brasil? Claro que não, porque logo depois os portugueses passaram a escravizar os índios. Então o item correto é o item A. Apesar do contato inicial amistoso, rapidamente os portugueses estabeleceram uma relação de exploração. Quer dizer, começaram a explorar os índios para principalmente trazer o pau-brasil para o litoral e trocar por coisas supérfluas. Né? Então, o item correto, item A. Segunda questão, que alguns tiveram dúvidas que me perguntaram, né? Tem aí a frase: a educação do índio é completamente diferente da nossa. Quando eu dei a aula, né, no dia lá da aula, eu expliquei que eles aprendiam com uma convivência, né? Os ensinamentos eram passados de pais para filhos, as lendas eram contadas assim pela própria família. Então a educação do indígena era dessa forma. A nossa, como é? A gente tem que ir para a escola, estudo ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, o médio, vai para a faculdade. Essa é a diferença, que a gente aprende dentro da escola. E os indígenas recebiam as orientações dos pais ou dos mais velhos. Com isso eles aprendiam a caçar, a pescar, a plantar, a colher e assim sucessivamente. Mas essa resposta é pessoal. Se você botou alguma coisa parecida com isso, tá certo. Tá? Vamos lá para terceira questão. Tá? Tem aí um textozinho bem pequenininho, uma parte da carta de Pero Vaz de Caminhas, que quando a gente voltar, a gente vai trabalhar essa carta. Tá? A gente vai escutar e vamos fazer um trabalho sobre ela. Que aí tá dando as características do povo indígena. Né? A feição deles é serem pardos, maneira de envelhecidos, e de bons rostos e bons narizes, bem feitos, ainda nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. Então, até eu já comentei isso acho que um pouco na aula. Né? Então, vamos lá para os itens. Dentre as alternativas abaixo, existe uma que explica por que o indígena não tinha vergonha de andar nu. Vamos lá. O item A. O indígena brasileiro gostava de se exibir? Claro que não. A gente sabe que era cultural, então isso não é. Nossos nativos sentiam muito calor e por isso andavam nus.
mesmo sabendo que era claro que não, né? Pelo amor de Deus. Aí vem o item C, que é o item verdadeiro, ó. Eles desconheciam artefatos. O artefato de vestuário. Não sentiam a necessidade de se cobrir. Quer dizer, não tinham necessidade de andar com roupas. Tá? Então, o item correto, o item C. Vamos ver se eu analisar o D. Nossos nativos se vestiam, porém, naquele momento queriam chocar os portugueses. Claro que não. Então, todos os outros itens eram absurdos, né? Aí vem aí, você vai ter uma outra questãozinha de resposta pessoal, né? De acordo com o que aprendemos, um indígena foi aos poucos sofrendo consequências do contato com os brancos europeus, como eu expliquei para vocês. É a questão da aculturação, as mortes, o absorvimento de cultura europeia, assim sucessivamente. Aí, ó. Aponte 3 consequências desse contato que você julga positivas e negativas, tanto para os brancos como para os indígenas, se você botou qualquer coisa. Em relação como, por exemplo, cultura, né? Doença, lado negativo, doenças, destruição, tudo que você botou o contato de negativo para um e para o outro, tá valendo. Mas eu vou citar aqui algumas coisas, ó. Mas a resposta pessoal é de vocês. Tá? Professor, mas se a minha estiver errada, só se você tiver botado uma coisa absurda, que a gente está pedindo aqui um ponto negativo, né, e positivo sobre o contato, sobre o contato que eles tiveram, aí você vai botar sobre futebol, né? Não tem nada a ver. Tá? Vamos ver lá, ó. Umas positivas que você pode ver: a utilização da medicina moderna, né? O conhecimento de novas técnicas de produção e conhecimento da língua portuguesa, que os índios não conheciam. Isso pode ser um lado positivo. E um lado negativo: o desaparecimento da língua original dos indígenas, do Tupi-Guarani, que eles falavam. A falta de interesse em resgatar os valores culturais dos indígenas, né? E a perda gradual de suas terras, né? As doenças, nada negativo, as doenças que os portugueses trouxeram, né? Então, quem botou alguma coisa a parecer com isso aí, tá valendo, tá? Vamos lá para a 7ª e última questão. Outra resposta. Zinha que dá para vocês matarem, mas vamos ver lá. Ó, de acordo com o conhecimento do mundo, por que a legalização das terras onde vivem as nações indígenas são tão demoradas e difíceis no Brasil? Isso a gente viu no finalzinho da aula, que tem que ter um antropólogo para fazer um estudo, tem que mandar... várias coisas. Nós vamos ver lá a sugestão aqui de resposta. Tá, ó, muitas vezes a legislação da terra, que deveria ser dos indígenas, é impedida. Muitas vezes a legalização da terra, que era para ser do indígena, passa pelo sistema burocrático. Tá? E muitas vezes eles são impedidos de ter a própria terra. Por quê? Por causa do interesse de latifundiários, que latifundiário, aquelas pessoas que têm muitas terras, querem tomar as terras dos indígenas. Outro problema são os garimpeiros, que querem destruir as terras para extrair ouro. E os seringueiros, que querem tirar a borracha dos seringais. Né? E muitos visam as terras dos indígenas, como eu falei na aula lá. Os indígenas não entendiam por que os portugueses queriam extrair da natureza mais do que eles poderiam consumir. Porque os indígenas não sabiam, eles não tinham noção do dinheiro. Né? Então, para eles, o que eles tiravam da terra era apenas para sobreviver, para comer, né? E mais nada. Por isso que eles conseguiam, viveram anos e anos dentro da floresta sem destruir. O homem mal chegou, já foi destruindo. Tá? Eu vou deixar lá na plataforma uma atividadezinha. Aí próxima semana a gente volta com as aulas. Tá bom? Enquanto vocês ficam por aí, eu vou terminar de concluir aqui de comer o meu chocolatezinho aqui, ó. Gostosinho. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.